Olá, seguidores do meu canal! Hoje eu tenho um tema muito importante chamado o medo de investir melhor. Vamos falar sobre isso nesse tema aí extremamente importante. Nós estamos em outra geração, a geração da internet, a geração das informações fáceis pela internet. E hoje nós sabemos balanço das empresas, vemos os sites da própria Bovespa para entender tudo que a empresa produz. Nós conseguimos estudar e comparar de uma forma muito mais fácil do que antigamente, que a informação era difícil, os produtos do mercado financeiro para a gente investir melhor o nosso dinheiro. Mas a geração passada, a gente tem que entender também que é uma quebra de paradigma para ela. Elas foram acostumadas à hiperinflação do Sarney, ao Collor prendendo dinheiro, então as pessoas ficaram um pouco assustadas com isso tudo e acabaram se tornando mais conservadoras. Você via que era uma raridade encontrar pessoas que investiam na bolsa de valores, em produtos financeiros melhores, porque elas ficavam mais seguras nos imóveis e mais seguras na poupança, né? E mesmo ainda aqueles que ficaram com medo da poupança depois daquele evento do Collor. Então as pessoas se direcionaram muito mais até mesmo para os imóveis como forma de investir um pouco do seu dinheiro. Mas as pessoas também começaram, por não ter informação, a acreditar em tudo que encontravam indicado pelo próprio banco. E a gente sabe que nem sempre são os melhores produtos. É bom você checar, é bom você entender, é bom você ter a própria opinião. Vamos dar uma olhada aqui fácil, no produto mais investido pelos brasileiros, que é a poupança. A poupança, por teoria, ela rende a TR mais 70% da taxa Selic. Então, muitas vezes é divulgado um rendimento da poupança sem descontar a inflação. E a gente tem que lembrar que esse é o rendimento correto, descontado a inflação, rendimento líquido que a gente fala. Mas se a TR está zero e a Selic está 2%, a poupança vai render 1,4%. Essa é a realidade da poupança de hoje em dia. E nós temos que saber quanto que é a inflação daquele ano que a gente está vivendo. Hoje a inflação está medida em 1,8% pelo IPEA. Então, se a inflação está 1,8% e a poupança está rendendo 1,4%, ela está rendendo menos que a inflação. Seu investimento ele é muito ruim. Então, você está mantendo seu dinheiro desvalorizando ao longo do tempo. Mesmo que ele dê um pouquinho ali, aquele 1,4% no ano, a inflação superou ele, seu dinheiro está desvalorizando. Então, é isso que você tem que entender. Agora, sair desse medo, aí vai aos poucos, vai com conhecimento, né? Investindo um pouquinho para você experimentar, abrindo uma conta na corretora. Você que já é investidor, você já sabe fazer sobrar o dinheiro e tem seu dinheiro para investir. Então aí nós temos os outros produtos financeiros que estão divulgados, né? E à medida que eu vou andando nesse caminho aqui para baixo, da poupança para lá, eu vou ganhando mais, mas obviamente eu vou aumentando um pouco mais o meu risco. O risco é igual uma montanha que você tem que subir. Você tem que subir uma montanha e tem seu risco. Você vai se preparar, vai pegar uma corda, vai pegar oxigênio, vai pegar comida. Você tem que trabalhar esse risco para que você suba a montanha com segurança. Se você for sem nada, é óbvio que você vai morrer no meio da montanha. Então, os títulos públicos... Não, entenda outro detalhe muito importante. Olha o que uma coisa que faz você ficar até, às vezes, com raiva dos investimentos mais tradicionais. Na poupança, você ganha 1,4% do banco que você deixou seu dinheiro na poupança e o banco empresta esse dinheiro para financiamento imobiliário. Isso é lei. Ele tem que emprestar, obrigatoriamente, pelo menos 70% daquele dinheiro para financiamento imobiliário. E hoje o financiamento imobiliário está em média, os financiamentos em torno de 6,5% a 7% ao ano. Então o banco dá 1% para você e ganha 7%. É bem interessante para ele, né? Para você não. E sempre é assim, o banco sempre está ganhando muito mais em cima da gente. Se a gente não entender verdadeiramente para quem a gente está emprestando dinheiro, o que é que a gente está ganhando. Quando eu compro títulos do governo, eu estou emprestando para o governo. Peraí, é mais fácil quebrar o governo do Brasil ou um banco? É mais fácil quebrar um banco. Mesmo assim, os bancos daqui são muito fortes. Os grandes bancos, né? O título público eu estou emprestando ao governo. Para quê? Porque o governo forma dívida, ele gasta mais do que o que ele ganha. E ele emite dívidas para pegar esse dinheiro com pessoa física e ele paga uma taxa para a gente por pegar o dinheiro emprestado. Então, existem pessoas que são contra, porque eu estou dando dinheiro para um viciado que vive gastando mais, e outras pessoas são a favor. Eu, particularmente, gosto dos títulos públicos. Eles pagam 2% ao ano, quer dizer, mais do que a poupança, o título Selic, que é o mais conservador, que a gente recomenda ele somente para reserva de emergência, 6 meses de salário seu. Tem o pré-fixado, que está pagando 4%, 5%, 7% ao ano.
e o IPCA+, que ele paga juros semestrais, está pagando em torno também de 4% ao ano. Então, você já vê de cara que os títulos públicos são melhores que a poupança, são bem conservadores. Você que está na poupança e quer dar um pulinho a mais, dá um pulinho ali para o título público, que é uma coisa bem conservadora, você já vai estar ganhando mais do que a poupança e vai estar experimentando um pouquinho o mercado de investimentos, que você vai ganhar um pouco mais do que o normal. E aí você vem para os fundos imobiliários imóveis, onde você deve estar dando aí em média de 4,5% ao ano. Então, os fundos imobiliários e os imóveis, eles já dão um pouquinho melhor do que o título público, igualmente, né? Com a detalhe seguinte, que os fundos imobiliários são imóveis negociados na bolsa. Então, você não precisa lidar com IPTU, contrato de aluguel, já tem tudo um gestor para isso, né? A taxa de administração baixíssima, menos de 1%, e com rendimentos mensais, onde você recebe uma parte daquele prédio que você tem comercial, um galpão logístico mensalmente. Então, é bem interessante também e até bem conservador para quem tem esse medo de ir direto para ações. Não vá direto para as ações. Depois vem as ações, que praticamente você está emprestando seu dinheiro para a empresa usar, né, para a produtividade dela, para montar a fábrica, para comprar estoque, e ela vai lhe dar uma parte do lucro depois. A ação é basicamente isso, é uma parte da empresa que você possui. Você é um sócio minoritário e ela vai distribuir um dividendo, uns juros, uma parte do lucro dela no final do ano, ou até mesmo a valorização que ela ganhou por crescer. Você está curtindo disso aí. Comprou a ação a R$10, agora ela está 12, mas distribuiu mais R$1 por ação de dividendo. Então você vai estar ganhando um pouco disso. Mas as ações, enquanto elas não têm um rendimento previsto, né? Por isso que é a renda variável mais intensa que tem. Ela pode variar desde o prejuízo a um lucro de 80%, 100%, 200%. Então, por isso que ela é tão interessante, mas existem fundamentos, existem técnicas para você comprar e estudá-las para ter um risco menor. É aqueles instrumentos que você vai subir a montanha. São os fundamentos. E o negócio próprio, que, engraçado, o brasileiro ele pula da poupança para o negócio próprio. Entra em negócio que não entende, não faz estudo de mercado, quebra, né? A maioria das empresas quebram no primeiro ano. Então, eles entram no negócio próprio, que é o maior risco de todos esses investimentos aqui. E também é o que pode dar uma maior quantidade de lucro, enriquecer alguém com as ações. Então, você veja que não tem lógica o brasileiro pular tanto para o negócio próprio e não ir para um título público. Mas é isso que eu tinha para falar e eu espero que vocês tenham gostado.